Vou gravar. Então, eu estava explicando no início, né? Me apresentei e eu estava explicando aqui um pouco do nosso cronograma, que nós vamos... eu vou disponibilizar o material que vocês vão ver aqui, eu vou colocar lá no WhatsApp, tá bom? E nós, dentro dessa disciplina, nós temos uma parte de cálculo, né? Porque dentro da UTI, ou até sem estar na UTI isso faz com quase todos os pacientes, que é o balanço hídrico, e fora da UTI a gente também faz isso muito com o paciente que a gente precisa controlar entradas e saídas. Então, aqui é um cálculo, tudo bem? Então, a gente estava falando um pouco de UTI antes de eu abrir a minha aula, para a gente trocar uma ideia da ideia que vocês têm de UTI. Então, antes de eu estudar UTI, eu também tinha aquela ideia que UTI era sinônimo de morte. Né? Quando a gente ouve, o paciente foi para UTI, a gente já acha, é um paciente que vai morrer. E não é assim, né? A gente sabe que eu estou falando para vocês que o paciente que vai para a UTI, ele é um paciente que ele requer, né, uma atenção maior, mas não necessariamente significa que ele é um paciente que ele vai morrer. E aí? Como assim, professora? Olha, às vezes eu preciso de um leito na UTI, de um pós-operatório, eu preciso pós-operatório neurológico, pós-operatório cardíaco, até um ortopédico, até uma cirurgia teoricamente simples, dependendo de quem é o meu paciente, eu vou precisar de um leito na UTI. Por quê? Porque eu preciso de uma atenção maior, eu preciso de um monitoramento maior, mas eu também mando para a UTI pacientes graves, pacientes que eu preciso que eles sejam monitorados mais. Então, pacientes com alguns quadros de doenças, né, que precisam estar lá. A UTI, ela tem como característica, né, além de ter esses pacientes graves, de ser um lugar extremamente, vocês vão ver, barulhento, porque os monitores eles fazem barulho, pipó. Quem já foi aqui na UTI, levanta a mãozinha aí, só para eu dar uma olhada. Quem já visitou alguém na UTI? Eu já fui, mas eu... Já foi. Quem não foi? Quem nunca entrou numa UTI? Deixa eu ver. Todo mundo aqui já entrou na UTI? Eu já, professora. E não tenho uma boa impressão, porque minha mãe entrou e não saiu de lá, viva. Aí eu não tenho uma boa recordação. Evelyn já também? Evelyn, já? Tá. Gente, uma outra característica que... Já sim, professora. Eu sou auxiliar de farmácia no oncológico infantil e a gente sempre vai na UTI fazer entrega de medicação, tem a farmácia na UTI e a gente sempre está por lá. A outra característica muito grande da UTI, para quem já foi na UTI, é achar que os profissionais da UTI são extremamente frios, né? São aqueles profissionais assim... Eu também eu também tinha essa impressão. Por exemplo, eu já, além de ter visitado um paciente na UTI, eu fiz estágio na UTI e fiz uma especialização em UTI. Então, eu gosto demais da UTI, assim, eu gosto no sentido de estudar, mas realmente o ambiente não é para qualquer um. Eu me lembro que quando eu fiz estágio na UTI, eu fui para o Filoiola.
E no Ofiloiola, eu até brinco, porque a gente chegou lá, então aqueles pacientes tão graves, são pacientes que não, pouco interagem contigo, né? Aqueles pacientes que a gente reserva leito, que é pós-operatório, é um paciente que ele tem tempo de entrada e saída, né? Mas aquele paciente que ele é de longa, vai ficar ali, ele geralmente é um paciente que está entubado, que ele pouco vai interagir. Então, eu lembro que a gente, no estágio, deixava a gente com um determinado paciente e a gente tinha que prestar os cuidados para aquele paciente. E quando a gente ia prestar os cuidados, aí eu me lembro que eu ia prestar cuidado hoje e no outro dia, 2 pacientes, quando eu ia num dia, no outro eles não estavam mais. Isso, assim, é bastante comum e para nós da área da saúde, não é fácil, né? O pessoal da área da saúde não é, lá na UTI, não é que eles sejam pessoas frias, é porque, às vezes, as coisas são tão corriqueiras que vocês acabam, digamos, se acostumando, que não é que ninguém, você não tem que se acostumar. A gente não tem que perder a nossa sensibilidade, né? Porque isso que faz a gente ser humano, essa diferença de poder olhar o paciente dentro das suas especificidades. Eu vou dar um exemplo. Agora eu estou lá no Metropolitano, então eu tenho uma paciente que ela é perfil de UTI, mas como ela é uma paciente paliativa, né? Aquela paciente que a gente vai dar conforto, mas a gente não tem como dar mais cura. Ela não tem nenhum prognóstico de cura. Essa é uma paciente em cuidado paliativo. E ela é uma paciente que ela é jovem, né? É uma paciente que só tem 50 anos. E aí gente, ela é paliativa. Então, ela tem ela está no isolamento, que ela tem uma bactéria muito grave, e as fotos dela estão na parede. Gente, ela fez 50 anos em janeiro. Então, nossa, as fotos dela muito bonita, com os filhos, com os netos, etc. Muito legal. E hoje você vê aquela paciente assim, isso mexe com a gente. Mexe muito. Confesso para vocês que eu fico destruída, né? Porque é uma paciente jovem e que você sabe que ela tem um prognóstico ruim, já que ela está em paliativo, é uma paciente que não vai ter reabilitação. Então, muitas das vezes na UTI, a gente vai ver isso, né? A gente vai ver o paciente cuidado paliativo, que é aquele paciente que ele não tem mais, né? Paciente de cuidado paliativo, não sei se vocês já ouviram falar, é aquele paciente que ele não tem um prognóstico bom, né? É o paciente que, se ele tiver uma piora clínica, a gente só vai dar o conforto, né? Então, muitas vezes, vocês vão se deparar com o seu fulano de tal, paciente de 89 anos, paciente oncológico, paciente com neoplasia de próstata com metástase pulmonar, óssea, etc. Ele tem 89 anos, né? É um paciente que ele vai está lá na UTI. Aí vamos imaginar, o paciente parou, você traz o paciente, ele é paliativo, você vai trazer esse paciente? Como é trazer, professora? Fazer manobras de ressuscitação até esgotarem todas as suas possibilidades? Se ele tiver em paliativo, você não vão fazer, tá? Por quê, professora? Porque não tem prognóstico favorável. Esse paciente não tem prognóstico de melhora, de cura, ele não tem.
Então, às vezes pode pensar, mas a gente vai deixar ele morrer? Não, o corpo dele parou. A doença avançou. Ele teve falência múltipla. Entenderam, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Eu entrei dentro de um assunto que vocês vão ver muito na UTI, que é o assunto do cuidado paliativo, né? Que é aquele paciente que ele não tem prognóstico favorável. Como é que funciona? Vão chamar a família, né? Aí sentam 2 médicos, isso quando se esgota todas as possibilidades. Aí você abre um protocolo, tem enfermeiro, tem assistente social, tem médico, tem psicólogo. Então, é uma roda de conversa onde vai se explicar aos familiares a situação do paciente e vai se dizer que não tem mais o que ser feito. Daquele momento, aí a família assina aquele protocolo. Gente, nós vamos fazer absolutamente de tudo para dar o conforto. Mas a partir do momento que aquele paciente parou, tá? Porque não tem prognóstico bom, ele não volta. Deu para vocês entenderem? Eu estou entrando num assunto para vocês, é muito comum na UTI, geralmente o paciente, vamos imaginar o paciente que ele está na UTI, ele entra em cuidados paliativos, aí ele vai para a enfermaria, ali vai ser dado todo o suporte para ele, todo o conforto para ele, se ele tiver uma piora clínica, vai tentar estabilizar ali, porque não adianta fazer manobras dolorosas com o paciente na UTI, porque ele não tem prognóstico de melhora. Deu para vocês entenderem? Quem entendeu aí, por favor, dá um okzinho aí para mim, por favor. Sim, professora. Tá? Sim, então, às vezes, parece chocante para a gente, mas né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um estágio lá no Filoiola, na UTI, e aí a professora falou para a gente assim, olha, tem uma parada ali. Aí todo mundo foi, né, para ver a parada, porque tu fica empolgado, tu está no teu estágio, quando tu está no teu estágio, tu quer ver tudo. Mas quando a gente chegou lá, a gente não ia fazer nada, porque era uma paciente de cuidado paliativo, com metástase, e a gente só precisava dar conforto. E assim foi feito. Tudo bem? É diferente de eu ter um paciente que não é cuidado paliativo, que teve uma parada e eu vou ficar nele, ó, até ele voltar. Tá? Então, é por aí. É que nem quando o paciente tem morte cefálica. O paciente, quando ele tem morte cefálica, abre-se um protocolo de verificação de morte cefálica, médicos, vários exames são realizados, etc, 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 né? E aí, nesse momento, uma equipe multidisciplinar faz uma abordagem à família para saber se aquele paciente quer ser doador de órgãos. E muita gente deixa de doar órgão equivocadamente, achando que se retiram o seu órgão, você vivo. E não é real. O que acontece é que, às vezes, o paciente de morte encefálica, o coração não parou, mas o cérebro parou. Mas é uma questão de dias ou de horas para que todo o corpo entre em falência. Então, a impressão que a pessoa tem, que é doador de órgãos, né, é justamente que a gente pegue e tire os órgãos, consigam manter a estabilidade para não perder os órgãos. Entendeu, gente? Então, gente, mais ou menos é isso. Então, a gente está ouvindo falar aqui um pouquinho de UTI e saber que na UTI a gente não tem um paciente que é um paciente só, que vai ser declarado, vai morrer e tudo. Infelizmente, a Betânia passou por isso com a mãe dela, eu não sei a patologia, né? Não sei a gravidade. Sergiana, professora. Oi? Foi a Sergiana. Foi o quê? Foi a Sergiana que passou com a mãe dela.
Tá ruim, ó. Mas quem foi que perdeu a mãe na UTI? Foi eu, professora. Foi a Sergiana. Sergiana. Perdão, Betânia, perdão. Sergiana, o que sua mãe tinha? A minha mãe se operou de hérnia, tá? Uma cirurgia simples, voltou para casa, foi tudo bem, saiu da cirurgia, foi para a enfermaria. Só que ela era diabética e tinha cirrose, né? Tudo bem, voltou para casa, contratou um técnico enfermeiro para fazer curativo, essas coisas. No sétimo dia, foi sexto dia, deu uma dor insuportável, né? Era uma dor que ela gritava, voltou para o hospital. E de lá, professora, ela ficou na enfermaria e não passava dor, era morfina, morfina, morfina. Legal que ela pegou Ah, uma bactéria, e de lá ela passou só 2 dias na UTI. E é uma cena muito triste você entrar no UTI e ver sua mãe só de fralda, né, sem roupa. Aí eu e meu pai, a gente até beliscava, né, porque ela estava inconsciente, né, para ver se ela reagia nada. E só passou 2 dias. E é assim, né, professora? ontem eu estava conversando sobre isso aqui, gente, sobre bactérias, né? Às vezes o paciente ele não morre daquela patologia, ele morre de infecção no hospitalar. Exatamente, exatamente. Ele não morre. Às vezes ele tem uma intervenção simples, está no Que hérnia, hospital é, e pega a bactéria dentro do hospital. Por isso, gente, tem gente que está, eu estou com dor de cabeça, eu vou no hospital. Amiga, hospital é para doente. Aí vocês vão dizer, professora, uma dor de cabeça não é doença. Se você puder tomar uma medicação, se a dor de cabeça não for causada por uma outra doença, toma a medicação e tenta resolver. Amadas, eu só vou para o hospital quando eu estou morrendo. Quando eu não estou, eu tento, se eu tenho a medicação e eu sei como manejar, eu fico. Mas tem gente que vive no hospital, né? E, às vezes, o que mata o paciente são as complicações de estar lá dentro. As infecções cruzadas, as bactérias multiresistentes, tudo isso é que causa, às vezes, as complicações do paciente, né? Então, a gente falando de UTI, é isso aí, né? Vocês, não sei se já ouviram fazer, quem está com lápis e caneta aí, começa logo a pesquisar o negócio que eu vou mandar aqui, logo uma atividade para vocês. Por favor. Então, para anotar já. Calma aí, professor. Vou pegar a caderno aqui, peraí. Já? Uma coisa que é muito importante que vocês precisam saber na UTI, na ponta da língua, é a escala de coma de Glasgow. Escala, estão anotando aí? Sim. Escala de coma de Glasgow. Como é que escreve Glasgow? G-L-A-S-G-O-W. Glasgow. Porém, a gente usa a escala de coma de Glasgow quando o paciente não está em sedação. Porque se o paciente estiver em sedação, tu usar a escala de coma de Glasgow, tu vai dizer que ele está em coma direto. Sim. Então, dever de casa, escala de coma de Glasgow e tipos de coma. Escala de coma de Glasgow, deixa eu anotar logo aqui.
Cadê o grupo de vocês? TV. Escala. Tipos de quê, professora? De coma, de Glasgow e tipos de coma. Coma, tipos de coma. Ok. Outra escala. Escala de Ramsay. Escala de... Professora, essa aí é exatamente para pessoas que estão em coma, né? Está sedado, né? Essa que a senhora falou. Exatamente, Betânia. A escala de Ramsay é para pacientes em sedação. Ou seja, o Glasgow eu uso para pacientes sem sedação e o Ramsay eu vou usar com paciente em sedação. Escala de Braden e escala de Morse. Eu quero isso aí, tá? Primeiro dever de casa. Primeiro. Professora, começa daí a escala de Braden? Braden. Está escrito lá no grupo, amor. Quem está com dúvida, eu coloquei lá no grupo. Tá bom, obrigada. Tá, olha, lá no grupo eu escrevi escala de coma de Glasgow e tipos de coma, escala de Ramsay, escala de Braden, escala de Morse, que é a primeira atividade, tá bom? Tá, menina? Tá. Tá fazer. Aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Aí, a escala de coma de Glasgow, ela vai do 3 ao 15. Ao 15. Ótimo, vocês já estudaram. O meu, hoje, é 15. Qual é o de vocês? O meu. Olha, eu tô variando entre o 10, 12. Alguém está com Glasgow 3 aqui? Ocular, né, professora? Falando para vocês que Glasgow 8, o paciente já é entubado, tá? Então, eu queria saber se tem alguém aqui com Glasgow 3, 5, por aí. Tem alguém hoje aqui? Gente, eu fiz essa pergunta num grupo de acadêmicos de enfermagem. Aí, eu falando de escala de coma de Glasgow, eu falei, gente, o meu Glasgow é 15. Qual é o de vocês? Todo mundo se olhou. Eu acho que o de vocês é o 15, porque vocês estão conscientes, orientados, estão ligados no celular. Então, eu quero acreditar que vocês, no mínimo, estão orientados, né? Sim. Então, eu vou compartilhar agora a minha aula de UTI. Não se preocupe que esse material vai para lá, tá? Depois me digam se vocês estão vendo a tela. Todo mundo vendo? Tô vendo. Espera aí, só um momento. Vou mostrar aqui quem está aqui. Vamos lá. Unidade de terapia intensiva, aspectos organizacionais, a portaria do Ministério da Saúde de 1071, de 4 de julho de 2005, na Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico. Então, falando um pouco da história da criação das UTIs. As unidades de terapia intensiva, elas se desenvolveram a partir de um reconhecimento histórico de agrupar pacientes
em áreas específicas do hospital para serem melhor atendidas às suas necessidades. Pacientes com risco de vida, doenças agudas ou crônicas. Enfermeiras há muito tempo reconheceram que pacientes muito graves recebiam mais atenção quando localizados próximos do posto de enfermagem. A unidade de terapia intensiva, ela é idealizada como uma unidade de monitoração de paciente grave através da enfermeira Florence Nightingale. Olha aí, a Florence pensou nisso. Em 1854, né? Em 1854, lá iniciou a Guerra da Crimeia, no qual a Inglaterra, a França e Turquia declararam guerra à Rússia. Em condições precárias, passa a existir alta mortalidade entre os soldados hospitalizados, atingindo 40% de óbitos. A Florence e mais 38 voluntárias partem para os campos de Skúrate, incorporam seu atendimento e a mortalidade vai cair para 2%. Então, o que acontece? A Florence, gente, que eu tenho uma paixão pela Florence, porque a Florence, ela... Vocês já ouviram falar da história da Florence, né? Já. A Florence é a dona da lâmpada, ela é a dona da coisa toda, né? A Florence transformou a enfermagem em ciência. A Florence tornou a profissão de enfermagem respeitada. E o mais incrível é que ela era muito estudiosa, né? Ainda não tinha aquela formação. A Florence passa a formar, porque até então, acho que vocês já ouviram falar, que na história do cuidar, a gente tinha... Primeiro, nós tivemos o cuidar que era exercido por religiosos, né? Depois, nós tivemos... O cuidar foi exercido por pessoas da sociedade como uma maneira de fazer caridade, e a Florence, ela muda esse paradigma, né, esse modelo, transformando o cuidar em algo, né, científico, baseado. Gente, e é incrível de pensar que isso aconteceu no século passado, né, onde não se pensava ainda em protocolos e etc. Mas ela pensou. Então, olha só o que foi que ela fez. A Florence, ela era respeitada, adorada, ela torna-se importante figura de decisão, sendo referência entre os combatentes. Contudo, o destino lhe reservou um grande golpe quando ela contraiu a tifo, e ela permanece com sérias restrições físicas, retornando em 1856 da Crimeia. Impossibilitada de exercer seus trabalhos físicos, ela dedica-se à formação da escola de enfermagem e, em 1959, na Inglaterra, onde já era reconhecida no seu valor profissional e técnico, recebe o prêmio concedido através do governo inglês, né? Ela fundou a escola de enfermagem do Hospital St. Thomas, com curso de 1 ano, era ministrado por médicos, com aulas teóricas e práticas. A Florence faleceu em 13 de agosto de 1910, deixando o legado de persistência, capacidade, compaixão e dedicação ao próximo, e estabeleceu as diretrizes e o caminho para a enfermagem moderna. E, gente, a Florence, ela nasceu em 12 de maio. Por isso que 12 de maio é celebrado o Dia Mundial da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro. E aí, só fazendo acrescentando aí, em relação à Florence, a Florence, ela disse que ela tinha um chamado, então ela vai para lá para cuidar. E vocês sabem porque foi a história da lâmpada, né? Vocês sabem? Ela ia cuidar dos pacientes escondida com a lâmpada para iluminar o caminho dela. Ela ia com a lâmpada para iluminar, ia ver os pacientes, e muitas pessoas nem sabiam que era ela, por isso que ela ficou a dama da lâmpada, né? Ela é incrível, né, gente? Ela é incrível. E aí, como assim? Olha, a Florence, né?
E aí, olha, essa UTI aí, UTI pulmão de aço. Então, olha o que foi que a Florence pensou, né? Então, iniciou a enfermagem enquanto profissão na Inglaterra no século XIX. Ela recrutou e treinou mulheres, cuidados e higiene dos soldados da Guerra da Crimeia, uma ideia de classificar os doentes com grau de dependência. Olha que incrível! Em 1854, alguém pensou em classificar os pacientes por ordem de dependência. Então, os mais graves, próximos às enfermeiras, porque teriam maior vigilância e melhor atendimento. Ela escreveu sobre as vantagens de estabelecer uma área exclusiva do hospital para pacientes em recuperação pós-anestésica. Então, não se chamava UTI, mas a ideia já era essa, né? Aos poucos, foram surgindo unidades especiais para pacientes cirúrgicos, neurológicos, vítimas de queimaduras, crises respiratórias, renais, metabólicas, obstetrícia, pediatria e neo. No Brasil, a primeira UTI foi implantada em 1970, né? A enfermagem, unidade de terapia intensiva, ela enfrentou muitos desafios. As pesquisas e aplicações clínicas aconteciam rapidamente e próximas. Cresciam as necessidades dos pacientes, aumentavam as exigências de atenção aos equipamentos. Claro, né? Praticavam a humanização nos CTIs, para melhor atendimento aos pacientes e aos familiares, redução do estresse vivenciado pelo profissional que fazia esse cuidado, o desenvolvimento de novos e complicados procedimentos cirúrgicos, como os transplantes de fígado, de rim, de intestino, do pâncreas, criou um novo e importante rumo para o cuidado intensivo. Então, até então, a UTI era pensada como aquele lugar onde eu ia dar uma atenção diferenciada para o paciente. Conforme foi se evoluindo o cuidado, houve a necessidade de que, né, fosse estudado, melhorasse as tecnologias, melhorasse o monitoramento, né? Então, hoje tem hospitais que têm UTI, têm reservados dentro da UTI partes especificamente para determinadas patologias. Tem a UTI cardiológica, eu tenho a UTI neurológica, eu tenho a UTI de trauma, para facilitar a minha assistência. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Ainda não. Alguma dúvida, é só levantar a mão, tá? Hoje a gente está vendo um pouquinho da historinha. Vamos lá. O crescimento da utilização da monitorização não invasiva reduziu o custo e complicações médicas e de enfermagem associadas ao cuidado e ao paciente criticamente enfermo. O desenvolvimento da terapia farmacológica para o atendimento de pacientes críticos reduziu o tempo de permanência e facilitou o tratamento dos pacientes. Vamos falar de um e de outro. A utilização da monitorização não invasiva são aquelas monitorizações onde eu não preciso ter nenhum procedimento invasivo no paciente, né? Aí melhorou a assistência àquele paciente. O desenvolvimento da terapia farmacológica significa o quê? As novas medicações, né? As respostas mais rápidas do paciente a determinadas medicações vão fazer que o tempo de permanência do paciente diminua. Tudo bem? Se antigamente eu tinha uma medicação que faria efeito em 3 dias, hoje eu tenho medicação que me dá uma resposta mais rápida. Antigamente eu poderia ter uma medicação que eu precisaria de X dias, e hoje eu tenho medicações que diminuem aquilo pela metade. Então, é isso que foi o desenvolvimento da terapia farmacológica. A CTI nos dias atuais. O surgimento da prática em UTI representou um marco dentro dos progressos obtidos pelos hospitais. Antes das UTIs,
os pacientes graves eram tratados nas próprias enfermarias, faltando assim aquela área física adequada, recursos materiais e humanos para melhorar a qualidade desse cuidado. Já na portaria do Ministério da Saúde, né, na Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico, terapia intensiva é uma especialidade recente, uma implantação nacional substanciada pelas práticas americanas, ou seja, a gente usa esse exemplo. Acho que bateram no cachorro. Tirem aí alguém aí, por favor. Meninos, rapidinho. Como eu havia falado para vocês, o nosso Zoom, ele tem uma duração de 40 minutos. Essa nossa aula aqui já está em 40 minutos. Essa aula aqui está sendo gravada. Então, quando cair o link, ela vai carregar a aula todinha, e assim que ela carregar, porque eu não vou poder entrar novamente em seguida, eu já coloco lá para vocês, tudo bem? Então, aqui para mim está aparecendo menos de 1 minuto. Daqui a 1 minutinho, vocês vão ver que vai cair. Eu coloco o link assim que carregar essa aula gravada, tá bom? Só para saber que não terminou a aula. Vocês vão entrar novamente, tá? Só estou esperando cair.